Hoje chegou o momento para vocês compreender a frase utilizada Memento Mori. Memento Mori era uma frase em latim. Era uma frase que tinha expressão naquele momento, naquela época, da época medieval, que para aqueles reis que reinavam naquele período compreender que eles não tinham vida infinita, que a vida deles estava cessando, que a vida deles, conforme o tempo passava, a vida estava se acabando, a energia vital estava acabando. Então, no caso assim, eles voltavam para em si, quando eles acabavam ultrapassando com seus poderes, porque naquele momento ali, aqueles reis tinham muitos poderes e eles não sabiam controlar, não sabiam compreender, saber o que fazer com tanto poder. Aquele conselheiro chegava no seu ouvidinho, bem baixinho, e acabava falando Memento Mori, que era uma frase utilizada em latim, e ele voltava para o seu estado normal, que era essa frase. Ela tem a tradução, uma frase que era uma tradução, Memento Mori, era uma frase que, para a gente entender, porque naquela época, na época medieval, existia muita morte, como fosse o gladiador, existia muita morte naquele tempo. Sofrer um acidente a qualquer momento, que ele poderia morrer a qualquer momento, que a vida dele estava se acabando, que a vida dele estava se cessando, porque o tempo ele acaba destruindo tudo. O tempo, que a gente, no caso, o poder do tempo faz a gente passar e compreender que ninguém tem vida infinita. Para a gente compreender realmente o sentido da vida, para a gente compreender realmente o sentido da vida, um dia a gente ter um contato com a morte. E o que é bem interessante é que esse túmulo aqui é da Liliane. Ela sofreu um acidente de avalanche e ela acabou morrendo. E no mesmo dia, o seu cachorro, ele morreu também aqui em Buenos Aires. E fizeram o enterro deles juntos aqui em Buenos Aires. Aqui. Aí tem uma tradição aqui dos argentinos, que eles falam que para você ter sorte, para você acreditar em misticismo, para você acreditar na lei da atração, você tem que passar a mão no seu focinho. Então vamos fazer isso, né? É interessante a gente tentar compreender o amor. Porque, no caso, ao longo da nossa vida, ao longo da vida dos nossos avós, ao longo da vida dos nossos pais, em algum momento, a gente precisa conquistar o amor, perder vários amores, ou acabar perdendo um ente querido, ou acabar perdendo um colega ou alguma pessoa, para a gente tentar compreender a expansão, ter a expansão de perspectiva do sentimento, o que é o amor. E a gente tem que saber lidar com essa perda, a gente tem que saber sobreviver com essa perda, a gente tem que saber administrar essa perda do amor, e a gente tem que compreender. E no caso assim, o que é engraçado, a morte não. A gente não tem várias expansões de perspectiva com a morte, porque a morte, no caso, se a gente morrer, acabou. Então a gente não consegue ter uma base, a gente não consegue compreender o que é a morte. A gente é algo misterioso, é algo que está além da nossa capacidade de compreender a morte, não é? Está além da capacidade da nossa evolução como um homem. E então, se a gente não consegue compreender a morte, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que viver, porque toda pessoa, no caso, em algum momento, para entender qual é o real sentido da vida, tem que compreender um dia, ter algum contato com a morte.
Então, se você tem vida, vida é para viver. Vida é chance, chance é vida. Então, bora viver. Não importa o que você estiver passando, não importa as suas dificuldades. Homens sapiens, só basta a gente acreditar, só basta a gente saber como que é ativar esses poderes, o que a gente tem que fazer, tomar atitude e, no caso, viver.